Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 24, Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De um modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina que tanto nos esclarece e nos liberta. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, do Centro Espírita Miguel, aos mentores espirituais desta reunião, aos nossos mentores espirituais, por tanto que eles nos ajudam, colaborando com o nosso progresso, colaborando com a nossa melhora física e espiritual. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem conosco no decorrer de todo esse estudo. E que a paz de Jesus envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês o fruto da nossa pesquisa, do nosso aprendizado da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, nós estamos no capítulo 3, que é intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. E para esse encontro, nos coube conversar sobre os mundos de expiações e de provas, através da instrução do Espírito Santo Agostinho, que foi psicografada em Paris em 1862. Vamos lá então? Antes de conversarmos sobre essa categoria de mundo, vamos fazer uma breve introdução e retrospecto do que já foi aprendido nesse capítulo. Começamos por um dos princípios básicos da doutrina, que é o da pluralidade dos mundos habitados, entre outros que já conhecemos. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E os espíritos respondem com um contundente sim, ressaltando a ilusória pretensão do homem na Terra se julgar o único ser racional no universo. No comentário a essa pergunta, Kardec acrescenta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Vejam como esse pensamento lógico de Kardec é compartilhado um século depois por um dos mais famosos astrônomos do século XX, Carl Sagan, que opinou: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. E de fato, meus irmãos, essa suposição de que apenas a inteligência humana existe num planeta como o nosso, um grão de areia no incomensurável universo? Sim, porque hoje a nossa noção do universo ainda é muito maior do que conhecíamos. Somente a nossa galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Ao redor de cada uma dessas estrelas existem planetas. E não é só a nossa galáxia. Nós temos a mais recente noção que se tem do número de galáxias, além da nossa, chega à ordem de trilhões. Então seria muita presunção e mesmo estatisticamente impossível não haver outros orbes habitados. Vemos o princípio da pluralidade dos mundos habitados reforçado no início desse capítulo que estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é dito que a casa de nosso Pai Criador é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então aqui já se começa a vislumbrar não apenas a infinidade de moradas do universo criadas por Deus, mas também a sua compatibilidade quanto ao adiantamento ou inferioridade intelecto-moral dos espíritos que as habitam, ou seja, o seu estágio evolutivo. Esse aspecto deu margem a uma classificação didática proposta na codificação espírita para representar as diferentes categorias de mundos habitados. A primeira dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, ainda com inteligência rudimentar. A segunda, dos mundos de expiações e provas, onde a inteligência avança, mas o mal domina, e sobre a qual nós vamos falar mais adiante. Superior a essa categoria, temos os mundos de regeneração, onde a encarnação ainda é necessária, mas o bem predomina sobre o mal. Já nos mundos felizes, o mal não mais existe,
e somente a superioridade moral e intelectual é que determina as diferentes condições e supremacia. Finalmente, os mundos celestiais, moradas dos espíritos totalmente depurados, onde a felicidade é completa. Feita essa contextualização, podemos nos deter agora na instrução de Santo Agostinho sobre os mundos de expiações e de provas. Segundo ele, a morada planetária onde vivemos pertence a essa categoria, e por isso não é tão difícil de nos descrever. Diz ele que a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é mais um mundo primitivo. O avanço da ciência e da tecnologia nos dias de hoje atestam bem isso que ele quer dizer, né? Esse avanço da inteligência do homem. Além disso, Agostinho também, nesse ponto que nós estamos estudando, ele aponta as qualidades inatas, ou seja, as aptidões e habilidades que trazemos ao nascer, demonstrando que seus habitantes são espíritos que já percorreram parte de sua caminhada evolutiva. Então, o fato de nascermos com algumas habilidades significa que em encarnações repetidas anteriores já adquirimos elas. Todavia, ele relata que há numerosos vícios a que se mostram propensos e lhes constitui o índice de grande imperfeição moral. Vícios esses, gente, que derivam de quê? Do pouco desenvolvimento moral, que não acompanhou o intelectual, estimulando assim a inteligência a perseverar no egoísmo e no orgulho, a obter vantagens cada um para si ou para o seu grupo. Não nos parece familiar? E essa condição de inferioridade espiritual, ela gera a necessidade de educar os espíritos que aí habitam. Através de quê? De reencarnações expiatórias. Nas palavras de Agostinho, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. E dessa forma, o espírito amigo elucida que esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E ele complementa: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo, que eu, gente, prefiro chamar de reparo, redunde em proveito do progresso do espírito. Então isso nos faz refletir que no mundo de expiações e de provas, a dor, seja ela física ou moral, atua comumente como processo educativo, capaz de garantir que os seus habitantes retomem o seu caminho evolutivo. Sobre essa categoria de mundo, Santo Agostinho também nos revela em sua instrução que há uma diversidade de habitantes, que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí para espiar, no sentido de reparar persistentes erros e violações das leis divinas. Ele nos apresenta 3 modalidades de espíritos entre os habitantes de nosso planeta de expiações e de provas. Segundo ele, há as raças a que chamamos selvagens, formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso, tendo evoluído ao longo do tempo. E nela estão incluídas as raças indígenas. Muitos deles, segundo ele, já alcançaram o desenvolvimento intelectual dos mais esclarecidos. E, finalmente, os espíritos em expiação, espíritos estrangeiros que fizeram sua evolução em outros mundos, dos quais foram expulsos por não evoluírem moralmente, como os demais, não podendo assim lá permanecer,
para não perturbar a marcha evolutiva dos seus habitantes. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Gente, a gente não pode esquecer que Santo Agostinho fez essa classificação há 160 anos e talvez hoje a teria revisado. Os espíritos selvagens mais atrasados podem ter iniciado o estágio humano no próprio planeta Terra, na sua época primitiva, aqui continuando até os dias de hoje, né, onde vivemos um estágio de expiações e provas. Ou então podem ter vindo de outros mundos primitivos, porque apresentavam condições de continuarem seu desenvolvimento junto de espíritos mais avançados aqui. Porém, desde o século XIX, boa parte desses espíritos já devem ter evoluído para a classe, por exemplo, dos semi-civilizados, a próxima classe. De modo que talvez fosse possível até a gente juntar essas duas categorias, né, em apenas uma. Uma em que já há progresso sendo realizado, mas em comum, a inferioridade moral remanescente nesses habitantes, ela está mais relacionada à ignorância e ao seu ainda limitado desenvolvimento intelectual do que a rebeldia às leis universais, como veio a ocorrer no caso daqueles espíritos estrangeiros. Por isso, Agostinho não enquadra esses espíritos, né, numa situação de expiação ou punição. Já a terceira classe ocorre um forte contraste entre o progresso moral, que não conseguiu acompanhar o intelectual, de modo que para essas raças, segundo Agostinho, é muito maior o amargor perante os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças mais primitivas e simples, cujo senso moral ainda está embotado. Ou seja, esses últimos, esses espíritos, né, da terceira classificação aqui dele, eles espiam a perseverança no mal no mundo que estava prestes a se regenerar. Essa revelação de que tais espíritos são exóticos, imigrantes de outro planeta, é confirmada mais tarde pela codificação no livro A Gênese, dando conta da raça adâmica que imigrou de outro orbe para a Terra. Lemos lá no capítulo 11 dessa obra. Foi uma dessas imigrações, uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. E povoada por quais espíritos? Por aqueles que Agostinho classificou provenientes da própria Terra em seu estágio primitivo. E continua Kardec na Gênese, mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. Novas revelações sobre a raça adâmica são trazidas mais tarde, em 1938, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico Xavier. Esse autor espiritual revela que há muitos milênios, um dos orbes da estrela de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, Emmanuel nos diz que as lutas finais de um longo aperfeiçoamento nesse orbe estavam delineadas, tal como, segundo ele, está ocorrendo agora conosco.
E continua o Espírito de Emmanuel. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Foi quando, então, as comunidades espirituais diretoras dos cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Escreve Emmanuel que grande parte desses espíritos rebeldes só puderam voltar ao seu mundo depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios em nosso mundo. Outros, porém, continuaram aqui encarnados. Voltando ao nosso ponto do Evangelho, Santo Agostinho nos esclarece no seu último parágrafo que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Portanto, a Terra é apenas um dos inumeráveis orbes disponíveis no universo para o desenvolvimento de espíritos no estágio evolutivo que nos encontramos. Por outro lado, também aprendemos com Santo Agostinho que em cada um desses mundos de expiações e provas existe uma maravilhosa gradação de espíritos, que não somente serve de expiação aos rebeldes, mas também para o desenvolvimento dos mais ignorantes e retardatários. Uma reflexão correlata a esta, nós encontramos no mesmo capítulo 11 da Gênese, que há pouco nos referimos, e onde Kardec relata: Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento. Por fim, meus irmãos, chegando ao final de nossa exposição, vale lembrar um terceiro aspecto, que é o fato de cada uma dessas moradas cósmicas de expiações e de provas estar num determinado grau de amadurecimento geral. Assim, devem existir algumas no início, outras já um pouco mais adiantadas, num processo intermediário, e outras mais próximas de uma mudança de patamar. A Terra já vive o seu período final de transição para uma nova mudança, período que parece ter iniciado no século passado e que nós não sabemos quando findará, embora se acredite que venha se consolidar nesse século. E o que isso traz de ensinamento para esta noite? De que estamos tendo nossas últimas chances para decidirmos o nosso futuro, de acompanhar a Terra ou sermos exilados em um mundo inferior. Nós não precisamos ser anjos para nela permanecer nessa nova etapa de regeneração. É bastante a modificação de nossos preceitos morais, a resolução íntima de nos subtrairmos às influências negativas do mundo e buscarmos, sem trégua, fazer o bem, desejar o bem e fazer o bem, como nos ensinou Jesus. Ao mesmo tempo, a gente não deve se entregar a uma ansiedade descabida quanto ao nosso destino nessa transição. O nosso destino sempre vai ser compatível com a nossa condição evolutiva. E não adianta a gente querer queimar etapas. O que importa é que façamos de nosso presente uma jornada de aprendizado e progresso contínuo, procurando vivenciar as receitas luminosas que nós já recebemos do Evangelho de Jesus
e dos ensinamentos espíritas mais recentemente. E acima de tudo, gente, confiar em Deus, né, na condição de infinitamente bom e justo Pai que Ele é para nós. Então, desejo a todos muita paz e até a próxima. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por mais um banquete da noite de hoje, por todo esse bálsamo, todas essas energias, todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós, que teve o propósito de nos ajudar no refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance a todos os orfanatos, a todos os asilos, a todos os manicômios e penitenciárias, também as casas de recuperação, Senhor. Que alcance a esses irmãos que estão nas ruas, mas que também alcance a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, assim como aqueles que temos seus nomes em nossos cadernos, em nossa listagem, para que todos, Senhor, sintam o Teu amor, a Tua presença, com o bem-estar que tanto buscamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todas essas bênçãos, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.